já estamos de volta ao vivo em cores, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Esse é o programa Vida e Saúde. Hoje falando sobre estresse eletromagnético. Conosco, um dos maiores estudiosos, especialistas dessa área, o Dr. Francisco Viana, médico geriatra, especialista em biofísica aplicada à saúde pela Sociedade Médica Alemã de Terapia por Informação Biofísica. Aceitou nosso convite, está aqui hoje para falar tudo sobre o que a gente precisa saber sobre como se proteger dessas ondas eletromagnéticas aí. Estamos assim à mercê de celular, antenas, radares. A nossa vida está sendo cercada cada vez mais. Como se proteger? Até que ponto isso também traz consequências para a saúde? E nós terminamos o bloco passado, ele mostrou um aparelhinho aqui, né? Doutor, qual é o nome desse aparelho aqui? Ele é o escoteiro eletrosmog, quer dizer, ele para detectar através do ruído, do som, se há ou não um campo eletromagnético nocivo à saúde. Ele tem aqui um barulho. Tá aqui. Ele faz um ruído. Um ruído. Eu vou pegar aqui, gente, o nosso tablet do programa, está aqui, ó, a foto, está aqui a foto do programa aqui, né, para você participar. Eu vou trazer mais próximo a mim aqui para você tentar ouvir pelo meu microfone se isso aqui se esse aparelhinho aqui está emitindo ou não uma poluição, é isso, doutor? É uma onda eletromagnética que não é tão benéfica à saúde. Então, atenção, câmera, aqui pertinho de mim, aqui, ó. Olha só, esse barulhinho que você está ouvindo na sua casa significa, doutor, agora que esses aparelhos eletrônicos, na realidade, eles emitem um campo eletromagnético. Como eu disse para você, qual é a diferença de um campo eletromagnético bom e de um campo eletromagnético nocivo? Okay. Então, nós vivemos no planeta Terra. Nós temos aí vários campos eletromagnéticos naturais. Por exemplo, aqueles que vêm da profundeza da Terra, chamadas campos geológicos geopáticos, né? E depois você tem também na estratosfera, lá em cima, entre a estratosfera e a atmosfera superior, vamos dizer assim, um ressoar, nós chamamos frequência de Schumann, 7,8 Hz, que pode ir até 11,3. Essa é natural, essa que possibilita a comunicação e que também é saudável. Essa onda de Schumann foi descoberta pelo professor Ludwig, ganhou o prêmio Nobel, né, e por Schumann, e diz que você, dentro do planeta Terra, você tem a onda da Terra. Quando os astronautas foram fora da Terra e saíram desse campo protetor, começaram a ficar doentes. Coagulação sanguínea, edema das pernas. Aí foi-se descobrir que se você colocasse um aparelho que emitisse de forma rítmica, natural, essas frequências, a pessoa voltava a ficar saudável. Entendi. Doutor, nós estamos até mesmo para incentivar você que está acompanhando agora, chegando agora, o doutor Francisco está hoje falando sobre estresse eletromagnético, o uso abusivo talvez de celulares, smartphones, enfim, tablets, muito próximo ao corpo, etc. O que isso pode trazer como consequência aí? Doutora, para aquele jovem que está chegando, aquele adolescente que não vive sem o celular, o que ele pode sofrer? Quais as consequências para a sua saúde, doutor? Os sintomas fundamentais que a gente vê é cansaço, irritabilidade. Ele rouba energia, é isso, doutor? Na realidade, ele causa um estresse no organismo e esse estresse o organismo reage. Agora, essa reação, se for muito prolongada e com uso abusivo, faz com que a pessoa perca o biocampo. Em volta do nosso corpo existe um campo eletromagnético protetor que nós chamamos de biocampo. O biocampo, na realidade, ele é, vamos dizer assim, secundário às reações celulares do metabolismo que são coordenadas por aqueles quantum de luz que chamam-se fótons. Entendi. Na realidade, nós somos fótons, nós somos luz. Uma vez você tendo um campo eletromagnético não natural, isto é, não tem um ritmo natural, ele não pulsa, todo o nosso corpo pulsa num ritmo natural. Nós temos o ritmo do acordar e do dormir, que é o circadiano, nós temos os ritmos de produção dos hormônios, por exemplo, o GH, a cortisona, né? As senhoras têm ritmos da menstruação, nós temos os ritmos da célula, da produção de energia por aquela mitocôndria. Então, o organismo é cheio de ritmos biológicos, como música.
como se fosse uma orquestra. É uma orquestra sincronia. Agora, se você tem uma orquestra que está fora do ritmo... Desafinada. Exatamente. É isso que acontece. Há um desafinamento do ritmo orgânico. E com isso, esse estresse é como se você tivesse um estresse emocional. Vai aumentar seu cortisol, que é aquele hormônio do estresse, mas se ele aumenta demais, ele esgota a suprarrenal. Então você tem fadiga, insônia, você pode perder cabelos, você tem problemas oculares pela própria vibração. A gente sabe que não se pode ficar muito tempo perto da televisão. Assistir um tablet, uma televisão ou celular muito próximo aí, doutor, assim, isso... Você tem que ter uma distância razoável, né? Se possível usar um protetor ou tomar uma alimentação saudável, corpo forte, minerais, vitaminas, aminoácidos protetores para você ter, vamos dizer, capacidade de regular o seu processo orgânico. Doutor, aí a gente sabe que esses aparelhos, eles emitem uma luz muito intensa, muito forte, doutor. Sim. Tem gente que vai dormir, que vai para a cama com o seu tablet, com o celular e vai lá tentar ver as suas mensagens, responder os seus torpedos, o WhatsApp, e fica com aquela luz, ou vai dormir com essa prática, doutora. Eu tenho que levar para a cama o celular, o tablet, doutor? A gente não aconselha, mesmo o celular que tenha um chip protetor, etc., não deve ficar próximo à cabeça, né? Pelo próprio efeito térmico que existe do celular. Quando você faz a ligação, você tem a indução semelhante a de uma locomotiva elétrica. Essa indução e depois você dá o sinal. Então, nós emitimos sinais. Nosso corpo também tem um campo biofísico, um corpo elétrico. É isso que, doutor, justamente isso que eu ia perguntar. Às vezes, doutor, em certas ocasiões, se passa no braço e alguma coisa que levanta os pelos, doutor. Isso é energia eletrostática. Isso é energia. Isso é energia eletrostática por fricção. Quando você está no avião, num tapete, o ar está muito seco, você carrega de energia eletrostática. Isso dá um choquinho, faísca, né? Um choquinho. Mas a gente está falando daquelas emissões de ondas, rádio. Antigamente tinham poucas emissoras de rádio, hoje nós temos milhares. Emissoras de televisão, mais na emissão da onda. E o próprio aparelho de televisão, os mais modernos são menos lesivos, os antigos são mais lesivos. Mas o que a gente tem é proximidade, nós temos distâncias seguras, né? Em que você deve manter, você não deve assistir a televisão muito perto. Isso pode dar úlceras de córnea, problemas oculares, dores de cabeça, enxaqueca ocular, né? Dificuldade de concentração, irritabilidade, sonolência excessiva ou insônia, dores musculares, problemas musculares crônicos, fadiga muscular. Infelizmente, a medicina de hoje está caminhando para entender isso que já se estuda desde 1970. E a causa fundamental das enfermidades não contagiadas ou contaminantes é a poluição eletromagnética, no meu ponto de vista. Olha, quantas informações, gente. Doutor, nós fomos às ruas e fomos saber também as curiosidades das pessoas, o uso abusivo de celulares, enfim. E o povo aqui tem vez, o povo tem voz, o povo pergunta. Oi, meu nome é Grace. Eu gostaria de saber o que é poluição eletromagnética. Olha, Grace, tá uma boa pergunta para recapitular aí para você que está chegando agora com o doutor Francisco aqui. Muito boa pergunta, Grace. Muito obrigado pela sua participação. É sempre bom ter jovens aqui participando, curiosos a respeito. A poluição eletromagnética é a somatória de todos esses campos eletromagnéticos artificiais que nós temos no nosso planeta. Satélites, torres, emissões de radiação ou não. Tudo isso influencia o nosso organismo. Para você ter uma ideia, o Sol também emite uma grande força eletromagnética. Mas o Sol é vida, ele tem pulso, ele tem ritmo. Mas se você ficar muito no Sol, a radiação ionizante do Sol pode lesar a sua pele e levar a sérios problemas, não é? Ô, doutor Francisco, há pessoas que trabalham, operadores dessas antenas, enfim, desses containers, onde tem aqueles super equipamentos, assim, de satélite, de antenas, enfim. Isso com o tempo, doutor, assim, essa exposição, por mais isolado que esteja, mas não vaza alguma coisa, isso não pode trazer para o organismo, talvez, assim, uma desordem interior no sentido de produzir alguma célula até mesmo cancerígena, doutor? Em termos de câncer, a gente já não poderia falar essa relação direta, mas nós podemos falar doenças neurológicas. Nós sabemos que aqueles
funcionários que mexem com eletricidade, que se expõem longo tempo perto daqueles grandes transformadores, podem ter sintomas, por exemplo, sintomas neurológicos, com falta de concentração, insônia, dores de cabeça, doenças neurológicas, como, vamos dizer, se expressam no corpo, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica, né, que é um dos fatores, pensa-se também, outros problemas de saúde, impotência, por exemplo, se ficar na área genital. Então, a influência hormonal, quando o campo eletromagnético é muito forte ou utilizado por longo tempo, porque a radiação é cumulativa. Claro. Ele afeta a parte hormonal, que é muito sensível. Nós falamos isso, não que seja uma doença hormonal, mas uma distireose, né? Uma disormoniopatia, quer dizer, o hormônio que está ali circulando, ele vai sofrer pressão, como eu dei o exemplo do cortisona, por exemplo. Se você dosar no sangue as pessoas antes e depois, você vai ver que existe uma coisa que aumenta muito, que é aquela sedimentação do sangue. É chamada taxa de hemossedimentação. O sangue, ele desce. E isso, a taxa de hemossedimentação, diz inflamação, por exemplo. Então, pessoas sujeitas a campos eletromagnéticos muito fortes têm inflamação no organismo. Olha só, gente. Aí, doutor, as pessoas que trabalham, os operadores nessas redes, antenas, enfim, eu imagino que se protegem nesse sentido, assim. Mas o nosso amigo, o seu Clodoaldo, e de lá de São Bernardo do Campo, acompanhando o programa, um grande abraço, que Deus abençoe. Ele está dizendo assim, está adorando o programa, morar próximo de uma torre de transmissão, morar próximo, né, de sinal de celular, pode também ser prejudicial à saúde, no caso não trabalha lá, né, mas morar próximo, né, poxa, como eu sei que aquela torre não tá vazando radiação, doutor? Olha, eu vou te dizer, foram uns alunos nossos lá de Santa Catarina, na Universidade Federal de Santa Catarina, que fizeram uma experiência com ovos fecundados de galinha em distâncias da torre de celular. E o que se observou é que mesmo até 50 e 100 metros existia um processo de deformação desses embriões da galinha. Tá? Então, a torre de celular, na realidade, a potência cai pelo quadrado da distância. O que significa isso? Ela vai caindo dessa forma. Por isso que você tem que ter repetições, não é? O problema mais sério seria a potência. Hoje nós temos 4, 5G, né, que são campos fortíssimos, mas as frequências que estão cada vez mais. Então, cada celular, ela tem uma banda de frequência. E você imagina, milhões e milhões e milhões de torres celulares. Nós sabemos também, na natureza, aonde fica a torre, não só de celular, outros poluidores, né? A gente fala do celular que todo mundo conhece. Existem deformação nas árvores, deficiência de crescimento das próprias plantas, envelhecimento e oxidação. Lembra que a gente fala que enferrujava? Quando nós estivemos no programa, que a gente vai enferrujando, e de certa forma nós oxidamos, enferrujamos mais rápidos. Por isso temos que tomar antioxidantes para nos proteger. É o preço do progresso, né, doutor? Ou seja, a gente, quando tem um celular, a gente quer que o nosso celular pegue em todas as áreas, a gente reclama que não está pegando. Mas quanto mais se pega, mais é potência que estão sendo colocados de energias e eletricidade, enfim, para aí o preço, a saúde. Agora, doutora, assim, quando tem aquela rodinha de amigos, né? Enfim, que sai, aqui nós temos tudo, todo mundo tem celular aqui, mas está tudo desligado porque a gente está aqui nos estúdios. Mas assim, lá fora, doutor, assim, numa rodinha de amigos, numa festa, num bar, enfim, todo mundo está com o celular ligado. Está aumentando esse campo, né, de radiação porque todo mundo está ligado ali, ativo, doutor? Sim, nós sabemos que o celular, mesmo desligado, ele gera sinal. Tá? A gente já sabe isso. Existe uma bateria lá dentro, existe um sinal que constante. Ela está ativa, não está sendo usada, mas está ativa. Agora, eu vou te dar um outro exemplo. Um concerto, num teatro. Nós temos lá 1000 pessoas com celular. Imagina a energia eletromagnética que está ali. E todos ligados. Nossa. O certo seria desligar num concerto, né? Claro. Então, a gente aconselha em locais que existem muitas concentração de pessoas, que a gente tome certas precauções. É diferente num estádio de futebol, num show, etc., que é o campo aberto. É menos lesivo. Porém... Em locais fechados, né, você já tem os fios que passam pela parede que criam um campo eletromagnético. Você tem toda a parte de instalações e mais o celular. Quer dizer, as coisas vão se somando
e realmente é muito lesivo. O senhor não é? pegou mais um aparelho aí, doutor? Não, O que eu que é peguei uma ampolinha que é feita por o doutor que já faleceu, o doutor Schimmel, em que ele colocou vários minerais Segura, aqui. segura, doutor, isso. Aí, vários aí, minerais aqui. aí. É chamada absorver. Então isso aqui absorve esse campo, tá? E isso aqui vai desaparecendo. Olha Esse só. é muito interessante. São minerais, né? É uma composição específica de minerais. É uma maneira mais barata daquele chip lá, doutor? Isso é um absorver. Geralmente o absorver você usa dessa forma junto ao corpo, não é? Entendi. Como você falou, também não vai colocar celular em órgãos vitais. A gente deixa o celular longe. Eu vou aproveitar, eu fiz a brincadeira no início do programa, né? Deixa eu tirar o meu daqui, pelo amor de Deus, gente. Né? Então, a pessoa que usa muito perto do coração vai sentir taquicardia, Tá desligado, mas cansaço, deixa lá. pressão. Veja bem que o coração é o órgão que tem a capacidade eletromagnética maior que o cérebro. Olha Chega só. a ser 50 vezes. Tanto que o eletrocardiograma é uma leitura do campo elétrico e do campo eletromagnético do coração. Então, imagina as interações que existem aí. Ainda é muito novo para se falar a respeito. Nós não somos contra a tecnologia, nós somos favoráveis. Claro. Nós queremos que as pessoas aprendam a se proteger. Só isso. É importante que ele está dizendo assim. Claro que hoje a tecnologia faz parte da nossa vida, nos ajuda a barbaridade, os recursos, a comunicação, a interatividade. Até nós usamos aqui no programa, você sabe isso, e você pode participar do programa através do uso das tecnologias. O que nós estamos trazendo hoje aqui, essa serviço de utilidade pública, para como que a gente pode se proteger, porque tudo isso emite radiação, tudo isso traz para o organismo e a gente tem que saber proteger também para viver mais e melhor, viu? Com essas informações, eu vou chamar mais um intervalo. Na sequência, eu vou perguntar para o doutor Francisco, aquelas pessoas que têm algum tipo de metal, talvez na boca, alguma coroa, enfim, será que isso também acumula radiação? Quer saber? Então não sai daí, porque o Vida e Saúde é seu e volta já só para você.